A sabedoria em Provérbios, dia 6 de novembro, Provérbios 6. Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, se deste a tua mão ao estranho, dois enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. 3. Faze, pois, isto agora, filho meu, e livra-te, pois já caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Verso 4. Não dê sono aos teus olhos, nem repousa as tuas pálpebras. 5. Livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro. Nós temos aqui nesse texto de Provérbios 6 como primeira recomendação: não assuma a fiança nem mesmo do seu companheiro, muito menos de um estranho. Veja que o versículo 1 fala: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro. Então ele está falando a respeito de familiares, amigos, irmãos, pessoas que você conhece. Você não deve assumir a fiança, a garantia pelo pagamento de dívidas daqueles que são seus parentes. Muitas pessoas assumiram dívidas em cartão de crédito e em financiamento para o seu irmão, para a sua irmã, para o seu tio, a sua tia, o seu sobrinho e às vezes até mesmo para o seu pai e para a sua mãe comprarem algum carro ou alguma casa e acabaram ficando responsáveis pelo pagamento da dívida. Muitos perdem o seu próprio patrimônio por causa da garantia que dão para os próprios familiares. Então o texto está dizendo que se você não tem, você não deve assumir esses compromissos. Em relação aos seus familiares, se você tem condições econômicas, você deve fazer uma doação. É seu pai, é sua mãe, é seu irmão. Então, tendo recursos, Provérbios capítulo 11, versículo 25 diz assim: A alma generosa prosperará, e aquele que atende também será atendido. Se você tem, seja generoso com a sua família. Agora, com relação ao estranho, veja que o versículo 1 fala: Filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, essa é a primeira parte. Se deste a tua mão ao estranho. Com relação ao estranho, aquele que é um conhecido, aquele que vem e aborda, dizendo: Você pode assumir a fiança em relação a esse compromisso? Com relação ao estranho, você deve dizer não. Já deve dizer não em relação às pessoas da sua família. Mas para as pessoas da família você fala não e não é não quando você não pode. Ou você, quando pode, você diz: Eu não vou ser o seu fiador. Quanto é que você precisa? É tanto, então eu tenho aqui, estou doando para você. Talvez você não possa assumir a fiança e você não tenha o valor total daquilo que o seu familiar e seu amigo precisa. Então diga: eu não tenho como assumir a fiança, mas eu tenho aqui tanto e eu posso doar para você esse tanto. Então eu vou te dar isso que eu tenho como uma forma de ajudá-lo, como uma forma de ajudá-la em relação a isso que você está buscando. Mas a fiança é algo que eu não posso assumir. Seja alguém sincero e honesto. Existem pessoas que, mesmo sabendo que o irmão, que o tio, que a tia já são maus pagadores há muitos anos, dizem: eu vou assumir essa fiança. Você já sabe que a pessoa tem um histórico de mal pagador, de mal pagadora. O problema da pessoa que pede dinheiro emprestado é que essa pessoa ou ela está querendo dar um passo maior do que a perna, está querendo comprar alguma coisa para o seu próprio bem-estar e que necessariamente ela não precisa, ou ela não sabe administrar o seu próprio dinheiro. Então, se a pessoa está pedindo dinheiro emprestado, isso já revela que ela não tem gestão do seu recurso. E por que você,
que faz a sua administração, que faz a sua gestão, que muitas vezes fica com vontade de comprar alguma coisa, mas você faz o seu controle, a sua administração, aguarda um tempo até você juntar o seu dinheiro para poder fazer a compra que você deseja. Por que que você, que faz a administração, agora tem que abrir mão do seu planejamento financeiro em função de uma outra pessoa? Aquilo que você sabe, que você aprendeu, a outra pessoa também tem o dever de aprender. A vontade que você passa muitas vezes para fazer um investimento, para comprar alguma coisa, é algo que, se você pode, a outra pessoa também pode esperar. Então, por que você aprende a fazer as coisas certas e você se coloca em uma situação difícil e por causa do próximo? Então a Bíblia está falando: não seja fiador do seu companheiro e também não seja do estranho. De amigos e parentes, se você tem recursos e pode ajudá-los, ajude. E tem uma outra situação: se a pessoa tem o histórico de ser um mau pagador, o correto é não emprestar, para dar uma disciplina para que a pessoa passe pelo aperto e aprenda que ela precisa fazer a gestão do seu recurso. Veja que o versículo 2 fala que, se você aceita ser o fiador do seu companheiro ou do estranho, você entrou em uma rede, você se prendeu com as tuas palavras. Então, a recomendação é que você se livre dessa situação, que você vá até a pessoa e se humilhe pedindo para tirar o seu compromisso dessa obrigação, que você não dê sono aos teus olhos e que você nem repouse enquanto você não conseguir livrar-se desse compromisso, dessa responsabilidade. Quando o versículo 5 fala: livra-te como a gazela da mão do caçador e como a ave da mão do passarinheiro, ele usa a comparação de dois animais que são velozes. A gazela corre muito rapidamente e as aves voam. O texto não faz essa comparação de maneira gratuita. Ele compara com a gazela e com a ave, como que dizendo: saia correndo dessa situação. E quando esses versículos 1 ao 5 falam sobre fiança, também estão nos ensinando a respeito do empréstimo de dinheiro. William Shakespeare escreveu que emprestar o dinheiro é o mesmo que perder o dinheiro emprestado e também o amigo para quem você emprestou. Você nunca deve emprestar o dinheiro. Muitas pessoas emprestam o dinheiro e depois ficam com mágoa quando a pessoa que tomou o empréstimo não faz o pagamento. Então, se você emprestar o dinheiro, você está abrindo uma porta para que você crie uma futura mágoa em relação à pessoa. Então, diga não ou faça uma doação. Se você faz uma doação e se você não pode fazer a doação do valor total, ou se você tem o valor total para fazer a doação, mas você quer se, se sair dessa situação, diga para a pessoa: eu não empresto, mas eu te dou aqui X, e dê uma quantia para a pessoa dizendo: olha, já estou te ajudando. Já é uma ajuda. Agora você faz o pedido para outras pessoas até arrecadar o tanto que você precisa. Mas emprestar, eu não empresto. Essas são as formas de você se livrar dessa situação. A segunda recomendação, versículo 6. Vai ter com a formiga, ó preguiçoso, olha para os seus caminhos e sê sábio. 7. A qual, não tendo superior, nem oficial, nem dominador. 8. Prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. 9. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás do teu sono? 10. Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos, para estar deitado.
11. Assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão, e a tua necessidade como um homem armado. Os versículos 6 até 11 nos falam a respeito da preguiça. Nos falam para olhar para a natureza, prestar atenção na formiga. A formiga é um animal muito pequeno, é um inseto que na verdade é muito fraco, você pode apenas pisá-la com os pés e ela já perece. Mas mesmo com a sua fraqueza, ela trabalha de maneira constante para colher o seu alimento durante o período do verão, para que no inverno ela não tenha falta de nada. Você não vê uma formiga com preguiça. Ela sempre está cumprindo o seu propósito. Assim também, quando nós estamos cumprindo o propósito de Deus na nossa vida, nós estamos correndo atrás de objetivos ligados ao reino de Deus. Paulo escreveu em 1 Coríntios, no capítulo 9, que as pessoas, os atletas que correm em um estádio, correm, treinam e eles não se ocupam de nada nesse mundo a não ser fazerem os seus treinamentos com disciplina e correm no estádio para conseguir o troféu. E ele fala: corram de tal forma que vocês consigam o troféu. E muitas pessoas estão dormindo e comendo o pão da preguiça. Acordam e não sabem o que fazem. Estamos vivendo numa geração onde existem pessoas que têm 27, 28, 30, 33, 35 anos que estão morando na casa dos seus pais, jogando videogame e se comportando como se fossem adolescentes, porque os pais estão proporcionando uma vida confortável e essa garantia. Tudo bem que se você tem esse privilégio, você não está se incomodando, mas a Bíblia fala que pessoas que agem dessa forma são preguiçosas, são preguiçosos. Se o seu pai, se a sua mãe morrerem hoje, se acabar a aposentadoria deles, o que você vai fazer? Você sabe fazer alguma coisa? Se você sabe fazer apenas uma única coisa, se você trabalha com a sua carteira registrada e se você faz a mesma coisa durante muitos anos, se essa empresa fecha ou se acontece alguma falência, você sabe o que você vai fazer? Tem muitas pessoas que sabem fazer uma única coisa e muitas pessoas que passaram por essa situação. Trabalhavam há muitos anos numa empresa e de repente aquela empresa sofreu uma falência e a pessoa ficou desempregada e ficou sem provisão, porque não desenvolveu outras habilidades. Então, ser preguiçoso não é apenas não trabalhar. Ser preguiçoso é não ir atrás de novas habilidades, não ir atrás de aprender algo novo, de tal maneira que você tenha uma segunda e uma terceira renda. A palavra a formiga, elas se reúnem e elas vão para todas as direções. Onde houver mantimento, elas vão coletar e vão trazer para o formigueiro. Elas olham, circulam todos os terrenos em todos os lugares, sejam montanhas, sejam descidas, aclives, declives, aonde tiver o que ela precisa, ela vai atrás e ela carrega para o formigueiro. Então isso fala sobre observar a formiga é observar que você deve expandir os seus horizontes e a sua visão. Você precisa ter mais de uma fonte de renda. Você precisa saber fazer duas, três, quatro coisas e você precisa buscar investir os seus recursos, pelo menos uma parte deles, para que você tenha uma reserva de emergência, nem que seja em uma poupança. Você precisa investir no conhecimento sobre como aplicar os seus recursos. Você precisa buscar o conhecimento sobre
como consertar um veículo, como prestar um serviço, nem que seja para construir pequenas obras. Você precisa aprender a fazer algo a mais que garanta renda extra. Isso é ganância? Ganância é o desejo de ganhar mais, ânsia de ganhar mais. Então a ganância acontece quando a pessoa, por exemplo, vende um produto que o custo é 10, mas ela quer vender por 15, sabendo que esse 15 está além do valor que realmente vale aquilo. Agora, ter ambição é diferente de ganância. Ambição significa querer crescer. E querer crescer é algo necessário na vida. A natureza mostra que tudo vai para a prosperidade, para o crescimento. E a formiga, enquanto for verão, ela vai juntando e juntando e juntando, porque ela não sabe o quanto vai faltar no inverno. Ela não dá descanso enquanto é verão. Enquanto você é jovem, enquanto você tem conhecimento e capacidade de aprender novas coisas, procure aprender novas coisas. Não seja uma pessoa sem iniciativa. Veja que o versículo 7 fala que a formiga, ela não tendo superior e nem oficial, nem dominador, ela prepara o seu pão no verão. Tem pessoas que só se mexem se houver alguém falando para ela que ela tem que se mexer. Existem pessoas que estão casadas. Existem reclamações de maridos e esposas dizendo: ele não se mexe, ela não se mexe. Se você não fala para a pessoa que ela tem que tomar iniciativa, ele e ela não faz nada. Então seja alguém que tem iniciativa. Se você, versículo 9, fica deitado, se você fica no sono, o sono é essa dormência de não prestar atenção, que a vida passa muito rápido e muitas vezes surgem situações ruins que você pode sofrer por não ter sido zeloso a respeito da sua vida. Se você dorme no ponto, você acaba passando necessidade e a necessidade vem como um ladrão. O ladrão aparece quando você menos espera. A falência da empresa acontece quando você menos espera. Tem pessoas que têm uma visão de sempre trabalharem registrados em CLT. Você precisa pensar em fazer alguma coisa a mais que possa assegurar a sua situação em uma circunstância inesperada. Então, a questão da pobreza é não só você ter um registro na carteira, mas você ter uma mentalidade de que o que eu tenho já está bom. Preste atenção na natureza. As plantas, elas estão o tempo todo se multiplicando e reproduzindo. Você não vê uma macieira dizendo: produzi 30 maçãs nesse mês, então agora eu não vou trabalhar mais. Ela continua produzindo maçãs. Sempre, sempre e sempre. Então, se você pode aprender novas coisas, aprenda muitas coisas para que você esteja preparado, para que você esteja pronta para encontrar novas saídas e fontes de riqueza para sua família. Ganhar mais, ter mais renda, permite que você tenha uma vida melhor, mais confortável e que você também possa colaborar mais com o reino de Deus. Versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. 13. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. 14. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina mal, anda semeando contendas. 15. Pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente será quebrantado, sem que haja cura. Os versículos 12 a 15
estão falando a respeito da pessoa que pratica o mal. Belial é uma forma de se referir ao diabo, é uma forma de se referir ao mal. Então, o homem do mal, o homem que anda no vício, o vício é um hábito ruim. O homem que tem o hábito ruim, o hábito de fazer coisas ruins, anda em perversidade de boca. É o homem que está acostumado, a pessoa que está acostumada a enganar os outros, a trapacear, a usar a boca com perversidade, ou seja, a usar a boca para praticar o mal. É a pessoa que sempre está dando golpe nas outras pessoas. Faz sinais com os olhos, fala com os pés e faz sinais com os dedos, fala a respeito daquela pessoa que está buscando enganar o próximo. Que a pessoa que quer enganar o próximo carrega o mal no coração. E o tempo todo ela maquina o mal e o tempo todo ela anda semeando contendas. Não faça isso. Se você tem feito isso, o versículo 15 fala que a sua destruição virá de maneira repentina. De repente você engana alguém que é policial, de repente você engana alguém que não vai deixar passar o fato de ser enganada ou trapaceada e que vai querer tomar vingança e satisfação. Se você age dessa forma, enganando as outras pessoas, você está abrindo uma cova. E quem abre uma cova cairá dentro dela. Não fique abrindo a sua própria sepultura. A sua destruição virá de maneira repentina. De maneira súbita, inesperada, você será quebrantado e não haverá cura. E esse texto também nos traz uma recomendação. Se você sabe que a pessoa vive dando golpes nas outras pessoas, não dê confiança para ela. Assim como ela faz isso com as outras, ela vai fazer isso com você, sem dó e sem piedade. Pessoas que estão viciadas em praticar o mal não têm dó, nem misericórdia, nem pena de ninguém. São pessoas que se preocupam apenas com o próprio umbigo, com o próprio interesse. Elas não estão preocupadas nem um pouco em relação às suas posses, às suas condições, à sua situação, se você vai chorar e sofrer depois que foi trapaceado ou enganado por ela. Preste atenção nos seus ambientes. Fuja dos ambientes em que as pessoas vivem enganando umas às outras. Você é responsável por cuidar bem do ambiente que você frequenta, das pessoas que estão à sua volta. Cerque-se de pessoas honestas, verdadeiras, comprometidas. Uma aplicação prática para os casados. Se você sabe que o homem ou a mulher estão acostumados à infidelidade e a falarem a respeito de conteúdos indecentes, pornográficos, indevidos, saia do meio dessa amizade, porque essa pessoa vai buscar corromper você. Ela vai ficar acenando com os olhos. Quando passa uma mulher por perto, quando passa um homem por perto, ela faz sinais. Está vendo aí? Então você precisa fugir dessas pessoas porque elas vão criar situações para destruir a sua vida. E como elas são viciadas e não têm compromisso com a própria vida, elas não têm compromisso com a sua também. Versículo 16. Estas 6 coisas aborrece o Senhor, e a 7ª sua alma abomina. 17. Olhos altivos e língua mentirosa, e mãos que derramam sangue inocente. 18. E coração que maquina pensamentos viciosos, e pés que se apressam a correr para o mal. 19. E testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contendas entre irmãos. Aqui nós vemos que o texto fala de 6 e a 7ª. Fala a respeito de 7 coisas que o Senhor, na verdade, odeia, que o Senhor detesta. Primeiro, olhos altivos, fala sobre orgulho, arrogância e soberba. Segundo, língua mentirosa, Deus abomina a mentira. Terceiro, Deus abomina, ele aborrece as mãos que derramam sangue inocente.
pessoas que praticam obras más. 18. Coração que maquina pensamentos viciosos. Ele está falando a respeito de quem pensa o tempo todo em fazer o mal, enganar o outro. E os pés que se apressam para correr para o mal é testemunha falsa, que profere mentiras. E a sétima coisa que o Senhor abomina, ou seja, que Deus realmente detesta, é o que semeia contendas entre os irmãos. Preste atenção nisso. A pessoa arrogante, orgulhosa, presunçosa, soberba é uma pessoa que desrespeita o próximo. O orgulhoso sempre despreza, desconsidera o próximo. E o orgulhoso, o soberbo e o arrogante também é aquele que vai dizer: eu não preciso de Deus. Então Deus aborrece o orgulhoso porque o orgulhoso se coloca como autossuficiente, como alguém que não precisa de nada e nem de ninguém. A língua mentirosa o Senhor aborrece porque quem mente acaba gerando prejuízo para outras pessoas. Ele mente para ele colher vantagem, para ele deixar de trabalhar, para ele deixar de assumir o compromisso, para ele deixar de pagar a dívida. Então, aquele que é mentiroso sempre está gerando prejuízo para o próximo e com o objetivo de satisfazer o próprio interesse. O mentiroso, na verdade, é um egoísta. Ele só pensa em si e ele não pensa no amor ao próximo. Então, o mentiroso viola o segundo mandamento: ama o próximo como a você mesmo. E aquele que derrama sangue inocente é aquele que faz o mal, faz obras para derrubar o próximo. Mais uma vez, é alguém que não ama o próximo como a si mesmo. Ele despreza que o outro poderia ser ele mesmo. O coração que maquina pensamentos viciosos é um coração que não cuida dos seus pensamentos. Os pés que se apressam para fazer o mal são pessoas que estão correndo para fazer as coisas erradas. A testemunha falsa que profere mentiras prejudica o próximo também. E o pior de todos para Deus é aquele que semeia contendas entre os irmãos. Então, aqui, se nós pudéssemos colocar um ponto principal, o ponto principal é que o segundo mandamento é ama o teu próximo como a ti mesmo. E o primeiro é ama a Deus acima de todas as coisas. E se Deus ama a verdade, a honestidade e a sinceridade, então aquele que é arrogante, aquele que é mentiroso, aquele que é testemunha falsa, está desonrando a Deus. E segundo, que pessoas que praticam essas 7 coisas, e a sétima, que é gerar guerra entre as pessoas, está criando uma situação de falta de comunhão, falta de amor, inimizade. Então, a pessoa não ama nem a Deus e não ama nem ao próximo. Por isso Deus abomina quem semeia contendas entre os irmãos e aborrece essas coisas. Agora, o versículo 20 até o versículo 23 nos falam que nós devemos prestar atenção no conselho dos pais. 20. Filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe. 21. Ata-os perpetuamente ao teu coração e pendura-os ao teu pescoço. 22. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. 23. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. Aceite as correções do seu pai e da sua mãe. Se você não teve e não tem um bom pai e uma boa mãe, porque são pessoas que vivem fazendo coisas erradas e que ensinam você a fazer coisas erradas, considere levar em consideração alguém que seja seu familiar como seu modelo. Você pode tomar como seu modelo de pai, como seu modelo de mãe, um tio, uma tia, um avô, uma avó, ou o amigo, o pai ou a mãe de um amigo ou de uma amiga. O autor do livro Pai Rico, Pai Pobre, que é o Robert Kiyosaki, conta que o pai dele não sabia administrar muito bem dinheiro, mas ele tinha um amigo chamado Mike, cujo pai era um ótimo administrador. Então ele
se inspirava no pai do Mike para aprender a fazer as suas aplicações e a administração de dinheiro. E foi com o pai do Mike que ele aprendeu a fazer a administração de recursos. Não seja um vitimista, uma vitimista, que vive sofrendo e fazendo coisas erradas sob a justificativa de que o meu pai fazia isso, a minha mãe fazia isso, então não teve jeito, filho de peixe, peixinho é. Isso é uma mentira. O jogador Cristiano Ronaldo conta na história dele que o pai dele se embriagava e muitas vezes fazia mal para sua mãe. E hoje ele disse que nunca colocará bebida alcoólica e que só bebe água. E ele assumiu o compromisso de cuidar da sua mãe. Muitos podem se justificar no argumento de que o meu pai fazia isso errado, a minha mãe também, então não teve jeito. Há jeito se você assumir a sua responsabilidade pela sua própria vida. Você é autorresponsável. Você é responsável por ver a situação que você está passando e mudá-la completamente. Tudo isso depende da sua decisão. Quando o versículo 20 fala, filho meu, guarda o mandamento de teu pai e não deixes a lei de tua mãe, ele está levando em consideração um pai e uma mãe que seguem os mandamentos do Senhor. Então, se você não tem o pai e a mãe biológicos que seguem os mandamentos do Senhor, procure alguém que possa ser o seu modelo. Pode ser o pastor, pode ser a pessoa, o líder dos jovens com a sua família. Se inspire nas pessoas que praticam a palavra e siga colocando esses valores na sua frente, porque quando você caminhar, isso vai te guiar. Quando você for dormir, você vai lembrar, você vai ficar guardado. E quando você acordar, aquele modelo, aquelas atitudes corretas vão falar com você, vão dizer a você o que é o certo, porque o mandamento é uma lâmpada e a lei é uma luz, e as repreensões da correção são o caminho da vida. É você que procura os caminhos da vida, é você que toma a decisão, certa ou errada. Não existe desculpa de que o seu pai ou a sua mãe te ensinaram coisas erradas. Você assume a responsabilidade pelo que você faz. Quando você segue os mandamentos, vem aqui a última parte, que vai do versículo 24 até o versículo 35, que falam a respeito do adultério. Siga os mandamentos certos, porque os mandamentos vão, versículo 24, te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha. 25, não cobices no teu coração a sua formosura, nem te prendas com os seus olhos. 26, porque por causa de uma mulher prostituta se chega a pedir um bocado de pão, e a adúltera anda à caça de preciosa vida. 25, 27, tomará alguém fogo no seu seio, sem que as suas vestes se queimem? 28, ou andará alguém sobre as brasas, sem que se queimem os seus pés? 29, assim será o que entrar a mulher do seu próximo. Não ficará inocente todo aquele que a tocar. 30, não se injuria o ladrão quando furta para saciar a sua alma tendo fome. 31, mas, encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará toda a fazenda de sua casa. 32, o que adultera com uma mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma o que tal faz. 33, achará castigo e vilipêndio. Vilipêndio será considerado como alguém que é vil, alguém que não tem valor. E o seu opróbrio, opróbrio é vergonha. A sua vergonha nunca se apagará. Quando uma pessoa cai em adultério, sempre as pessoas apontam o dedo e dizem, mas traiu. 34, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Aquele que adultera com a mulher do próximo corre o risco de morte. Se o marido é muito ciumento, a pessoa corre um real risco de morte. 35. Nenhum resgate aceitará nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então nós vemos que você deve seguir pelo mandamento e pelo conselho e pela repreensão,
porque isso vai te livrar do adultério. E as recomendações sobre adultério são não cobiçar a formosura, a beleza da mulher do próximo. E quando fala a respeito da mulher do próximo, fala a respeito também do marido, do namorado, do noivo, da próxima. Esse texto fala da mulher do próximo, mas ele também se aplica para o marido da próxima. E o versículo 26 fala que se mesmo que a mulher seja casada e seja a pessoa que te convida, a mulher adúltera, ela anda à caça de preciosa vida. O versículo 26, na parte B, fala que a mulher adúltera, ela está caçando você para que você caia e tropece. O adúltero também está procurando justamente você que tem um compromisso de seguir a Deus para colocá-lo fora da rota e do caminho da vida. Eles querem destruir você. E a mulher prostituta, por causa de uma prostituta, se chega a pedir um bocado de pão, significa pessoas que caem em prostituição perdem o equilíbrio emocional. Tem muitas pessoas que perdem empresas porque se envolveram com a mulher errada. Tem pessoas que perdem tudo porque se envolveram uma vez com uma mulher prostituta e depois ficaram viciados em se envolver com muitas pessoas, em se envolver em promiscuidade e perderam o domínio próprio. Perderam o controle a respeito da própria vida. E aqui o versículo 27 e 28 faz comparações. Você vai pegar o fogo e vai colocar no seu seio sem se queimar? Você vai andar sobre a brasa sem que você queime os seus pés? Entrar na mulher do próximo é o mesmo que fazer isso. É entrar no meio do fogo. Quem toca nela não fica inocente. E o versículo 30 e 31 fazem uma comparação. Quando você encontra um ladrão que furtou para poder comer porque estava com fome, você até perdoa, mas sempre você vai cobrá-lo. O texto fala, pagará 7 vezes. 7 é o número completo, que significa algo certo. Então ele fala, mesmo que você saiba que o ladrão estava com fome, se você sabe que foi ele que te furtou, você vai fazê-lo, de alguma forma, pagar por aquilo que ele furtou. Então ele vai pagar com certeza. Então, com certeza, aquele que adultera vai pagar, vai encontrar castigo, vilipêndio, vai ser considerado alguém sem valor e vai ficar manchado com a sua vergonha por aquilo que fez e pode ainda correr o risco de perder a própria vida se encontrar um marido ciumento, e isso também se aplica para a mulher, que pode encontrar uma esposa ciumenta.